Andando pelas ruas das cidades da nossa região, não é difícil encontrar casarões abandonados. Você já viu algum? Acredito que sim, né? Em Ribeirão Preto, segundo o último levantamento divulgado pela Prefeitura, são cerca de 1.800 imóveis nessa situação. Mas um prédio na área central da cidade vai na contramão dessa estatística. Depois de mais de 20 anos fechado, um palacete da década de 1920 foi restaurado. Hoje, oferece um passeio pela história da cidade. Quem entra no Palacete Jorge Lobato pela primeira vez tem a sensação de estar em um museu. O local tem uma mesa e uma cadeira de 100 anos atrás. Os vitrais são da década de 1920, quando o prédio foi inaugurado. Lá até a penteadeira foi preservada e virou um lavabo. A cor da tinta usada também é original. Começaram o restauro da casa em 2015. Foram dois anos aí de restauro, foi feito todo um estudo internacional. A Unicamp fez parceria, a gente fez uma parceria, na verdade, com a Unicamp, com a faculdade, né? Para poder a gente estar restaurando a casa com os padrões que a casa precisava para estar sendo restaurada com todo o requinte que a casa necessita, né? O Palacete fica entre as ruas Álvares Cabral e Florencio de Abreu. O prédio foi um presente do sogro de Jorge Lobato para ele e a esposa, que pertenceu à família dele até a década de 1990. Ele era do Jorge Lobato e a Ana Junqueira. Eles ganharam a casa de presente do pai da Ana Junqueira. Eles vieram de Taubaté. Eles ficaram na casa até 1965, quando o Jorge faleceu. E aí o filho dele continuou até 1991. Né? E aí ele saiu da casa e a casa ficou abandonada, né? Tombado em 2008 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, o Palacete ficou fechado por 24 anos e teve o resgate histórico de restauração em 2015 pela família Lopes. Diferente deste prédio, outros lugares em Ribeirão Preto ainda guardam cuidados, como o Hotel Brasil na Avenida Jerônimo Gonçalves, que foi a leilão por diversas vezes, mas continua abandonado, sem qualquer tipo de intervenção. Outro estudo da Associação Comercial de Ribeirão Preto indica que 36% dos imóveis históricos estão em condições consideradas ruins e irregulares. Onde de 51 imóveis tombados no centro, 18 são bens públicos e 33 pertencem à iniciativa privada. Esse historiador avalia que a atual situação desses lugares é consequência da falta de educação. Nós vivemos num país em que, historicamente, por gerações, depredamos patrimônio. O resultado disso é que nossos próprios mecanismos, inclusive legais de tentar proteger o patrimônio, funcionam às vezes, funcionam mais ou menos. Então, nossos patrimônios históricos não são utilizados como atrativos turísticos, por exemplo. Então, nós viajamos para outras cidades para conhecer patrimônios turísticos, damos valor a patrimônios turísticos de outros lugares e aqui nós não tornamos os nossos patrimônios turísticos atrativos. Isso é um problema cultural. Sérgio defende o tombamento para a preservação da história da cidade. Existem estudos de parte arquitetônica histórica para definir a importância daquele local, daquele prédio, e aí esses estudos dão crédito para iniciar um processo de tombamento. Uma vez concluído esse processo de tombamento, é um jeito do Estado reconhecer, olha, isso é importante, não podemos deixar, por exemplo, a especulação imobiliária, a depredação natural do tempo, da chuva, destruir esse patrimônio. E aí cria-se mecanismos para tentar proteger isso. Tombado e já em transformação, o Palacete Camilo de Matos, na Rua Duque de Caxias, passa por uma restauração em etapas, que deve durar 3 anos e custar R$1 milhão. Nessa primeira etapa, nós vamos restaurar a fachada, o hall de entrada e o dormitório 1. E, posteriormente, as outras partes do cômodo da casa, cômodo por cômodo. A população já pôde conhecer o prédio histórico, inaugurado em 1920, em visitas guiadas em comemoração ao aniversário de Ribeirão Preto no ano passado. O lugar tem 600 metros quadrados de área construída, com 11 cômodos no primeiro piso e 8 no superior. Foi construído para servir de residência a Camilo de Matos, que foi prefeito, vice-prefeito e vereador da cidade. Este casal ficou encantado com o que viu. Maravilhoso. Se fosse para mim morar aqui, eu moraria. Muito lindo. Eu imagino essa casa com as pessoas, era mobiliada, os detalhes das escadas, os trabalhos, vidros. Tudo muito lindo, devia ser muito bonito. Após a conclusão do restauro, os proprietários ainda não sabem se o lugar servirá para um projeto cultural ou turístico. Já o Palacete Jorge Lobato, já restaurado, virou referência como restaurante.
E além de manter a preservação histórica aqui do Palacete, a família proprietária aqui do prédio resolveu investir em culinária. Para isso, construiu uma cozinha moderna, mas que preserva as raízes de 100 anos atrás. Todos os pratos disponíveis no cardápio foram inspirados nas receitas regionais e os insumos usados vêm de cidades da região, como o creme de leite de Serrana, o mel de Ribeirão e o palmito de Itaquaritinga. Houve essa mescla para trazer a comida raiz da época das fazendas, né, do engenho. Então, assim, são compotas, são grãos, hortaliças. Tanto é que a gente não tem frutos do mar, porque aqui no interior a gente trabalha mais com essa parte aí do porco, da parte de cordeiro, do bovino. A gente tem a tilápia, que é um peixe de água doce. Então, a gente trabalha em cima disso, historicamente em cima do que tinha na época. O trabalho misturando a história com a comida vem dando certo. O Palacete tem recebido dezenas de visitas todos os dias. A expectativa dos proprietários e do público é que o investimento sirva de inspiração. As pessoas têm muitas ideias, né? Mas aí acho que a gente precisa trabalhar mais isso, fazer o olhinho brilhar das pessoas para fazer essa ideia que a gente teve.